Olá pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Bruno Cardoso e está começando agora o programa A Montanha, do Vale ao Topo. Programa esse onde nós vamos trazer aqui várias pessoas para contar um pouquinho da sua história, para contar um pouquinho da superação, da fé. E hoje, um programa muito especial. Eu tenho certeza que nós vamos ter aqui uma aula sobre direito, sobre superação. Então, já queria aqui começar agradecendo Dr. Mailton. Muito obrigado, viu, por aceitar o meu convite. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Então, aproveita aí e já dá um boa tarde para o pessoal que está em casa. Bruno, primeiramente, boa tarde quem está em casa. Eu que agradeço a oportunidade que eu tenho, né, que é essa oportunidade que vocês estão dando, da gente poder contar um pouquinho da nossa história e mais que isso, né, que a gente possa, dentro dessa história, né, dentro da vivência que nós temos, entendeu? A gente poder influenciar, principalmente, e é o que mais me preocupa hoje, a juventude. Eu tenho 4 filhos, né, e eu espero que esse programa atinja uma quantidade grande de juventude para que eles possam entender aonde nós chegamos e por que e como nós chegamos. Eu tenho certeza que o teu trabalho, o trabalho da TV Livre, entendeu? É fundamental também na formação desses jovens, claro, respeitando inclusive, né, os mais antigos, né, as pessoas mais, né, mais idosas, pessoas que têm mais experiência na vida e contribuir exatamente para aquilo que eu me propus e só aceitei o seu convite porque eu tenho a máxima e absoluta certeza daquilo que você se propõe a fazer nesse programa, entendeu? Eu coaduno, né? E eu fico muito feliz de ter você, tá? À frente desse programa, né? Capitaneando essa ideia, entendeu? E você vai poder sempre contar aqui com o seu amigo. Muito obrigado pelas palavras. Pessoal, então, está começando agora A Montanha, do Vale ao Topo, canal 42.1, rede social também, Instagram, Facebook, YouTube, @TV Livre Belém. Doutor Mailton, já conheço sua história, né? Já estou com você aí há bastante tempo. Queria que você passasse para o pessoal que está em casa. Eu sempre começo perguntando sobre, eu brinco dizendo que é o CPF. Fala para o pessoal que está em casa um pouquinho daqueles que te conhecem e os que não te conhecem. Quem é Mailton Ferreira? Mais uma vez, boa tarde. Bruno, eu tenho 52 anos de idade, né? Eu tenho hoje 4 filhos. O mais velho tem 31 e o mais novo tem 11. Sou casado, né? Minha esposa, Regiane Ferreira, ela é procuradora. Eu também sou procurador concursado. Além de procurador, sou advogado, né? Hoje atuo no estado do Amapá, atuo no estado do Pará e também em Brasília, né? Nosso escritório ele faz essa mescla aí, né? Eu me formei pela Universidade Federal do Pará, em 1995. Tá? Já advoguei muitas pessoas conhecidas no estado. Vamos falar sobre... Pessoal, eu tenho certeza que o Dr. Mailton vai passar um pouquinho da história de vida dele hoje para vocês e vocês vão se surpreender porque 52 anos, mas parece que o homem já rodou 100 anos aí, porque o que ele tem de história, o que ele tem de cliente, eu tenho certeza que, de alguma forma, a história de vida do Dr. Mailton vai incentivar você, vai motivar você. Mas, doutor Mailton, CPF, filho de quem, né? Quantos irmãos? Vamos começar lá atrás para o pessoal entender. E eu tenho certeza também que, como o programa já diz, do vale ao topo, ele vai contar aqui alguns vales que ele já conversou comigo, eu já conheço um pouquinho da história, e eu tenho certeza que esses vales, vocês vão ver o tanto que é importante, né? A gente passar pelo vale para chegar ao topo. Mas vamos lá, doutor Mailton, um pouquinho da sua história lá, pai, mãe, filhos, quantos irmãos, para a gente começar a entrar nesse, de fato e de direito, na advocacia. O Mailton é filho da Dona Maria e do seu Raimundo. A Dona Maria nasceu em Vigia,
o seu Raimundo nasceu em Itaituba, os dois no Pará, né? E minha mãe sempre não teve profissão específica, ela era do lar, tá? Passou a vida toda cuidando da gente. Meu pai, né, inicialmente, foi um pedaço feirante, depois ele passou a ser e trabalhar na área petrolífera, primeiro como lavador de plataforma, e chegou até o cume, né, soldador, driller, que o pessoal chamava. Né, então, e eu tenho 3 irmãos. Tá? Olha a foto do pai aí, ó. Esse é o pai. Esse é meu pai, meu herói. E, e as crianças aí, quem é? Meu irmão mais velho, minha irmã do meio, tá? E eu, né? Quem está olhando de frente do lado direito aí. O mais novinho. O mais novinho, é. Na verdade, eu sou mais velho que a minha irmã, mas nós nascemos no mesmo ano, no ano de 74. Meu irmão nasceu em 72. Mesmo ano? Mesmo ano. Eu nasci em janeiro e ela nasceu em dezembro. Papai não perdia tempo. Porque... Nessa época não tinha muita televisão, né? Não tinha muita televisão, então... Né? E a mamãe, cadê? Bota aí, meu diretor, a foto da mãe. A minha mãe é uma guerreira, ela era do lar, né? E chegou a ser feirante também, junto comigo. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir essa história também, né? Eu tenho alguém que não teve o primeiro grau, né? Sabia pouco ler, pouco escrever, mas era uma mulher muito sábia, né? E se a nossa família hoje, tá? Podemos dizer que era uma família, ela realmente, né, segurou a ferro e a fogo, né, os joelhos dela, né, dobrados, orando, entendeu? Fez com que nossa família pudesse, né, chegar em algum lugar. Né? É bem da verdade que da nossa família, né, e eu fui na árvore genealógica da nossa família toda, né, seja por parte de pai, seja por parte de mãe, eu fui o segundo a ter nível superior. Né? O primeiro foi um tio meu, que era químico, também se formou pela Federal, e eu me formei pela Federal também em Direito. Né? Os meus irmãos, nem minha irmã nem meu irmão, se formaram porque eles optaram, né, em trabalhar, em ganhar seu dinheiro, né, no trabalho direto, e eu optei por um investimento a longo prazo, que foi o estudo. Né? E isso me possibilitou, né, cursar o Direito e me formar. Voar, podemos dizer que isso te possibilitou de voar voos mais altos? Eu sempre falo, por quê, mas eu tô te perguntando isso. Eu sempre falo aqui, eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas, e algumas dessas pessoas não têm estudo. São empreendedores, são empresários, né? E eu sempre digo o seguinte: o estudo, a formação, até para deixar claro para as pessoas que estão em casa, para os jovens, né, que o estudo ele é importante. Porém, muitas das vezes, o estudo da vida, a vivência, a prática, ela muitas das vezes até supera aquele cara que estudou, mas não levou a sério, né? Então, a gente vê que eu também sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas, fui para os Estados Unidos, enfim, tenho algum estudo sobre isso, mas a gente acaba vendo que muitas das vezes o que a gente vê na teoria não funciona na prática. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Temos sim, você que está em casa tem sim que estudar. O Bruno, o Dr. Mailton não está dizendo que não tem que estudar, que tem que trabalhar, não. Você tem que estudar, mas você tem que ter o cuidado de que nem tudo que a gente vê na sala de aula, na cadeira, na prática ele vai funcionar igual como está no livro ali. A gente tem que ter essa vivência e tem que ter esse cuidado. Logicamente que quando a gente pode, eu acho que unir a prática com a teoria é melhor ainda. Eu só acho que fez você voar voos mais altos nesse sentido? Bom, eu costumo dizer o seguinte, Bruno, é o meu entendimento. O livre-arbítrio, ela é uma homenagem de Deus para a gente. Ele permite que a gente escolha, que a gente faça nossas escolhas. Né? Eu costumo dizer que ao homem é facultado plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, e o Deus outorga dons. A gente não pode abrir mão de que ele está ali, ó, com o dedinho dele, dizendo, ó, eu tenho uma missão para ti. Tá? Eu já tive a oportunidade de fazer medicina, eu sou formado em gastronomia, né? Mas eu me encontrei no direito.
né, e exerço há 30 anos essa profissão com muita paixão, com muita querência, né, mas isso não significa dizer que isso é sinônimo de vitória. Sim. Tá? Eu conheço pessoas maravilhosas, tá, que não tiveram estudo, entendeu? E hoje, né, estão num patamar, sabe, impressionante, né? Eu já quero aproveitar a oportunidade de dizer o seguinte: nessa nossa entrevista eu não vou citar nomes. Por quê? Porque eu posso ser injusto com alguém, porque eu posso esquecer com alguém, tá? E eu quero dizer o seguinte: na minha caminhada, na minha trajetória, eu sempre tive alguém do meu lado, sempre. Mas um era extraordinário, que nunca deixou de estar, Deus, tá? O número 1, o 01. Esse é o 01, né? Eu costumo dizer que se eu sou advogado do fulano, eu e ele temos um advogado maior, tá? Mas voltando à tua pergunta, né, a regra é uma só, né? Por exemplo, se eu não tivesse estudado, eu não chegaria onde cheguei. Mas isso não significa dizer que eu não estaria bem se eu não tivesse estudado, né? Porque vai de pessoa a pessoa. E eu Né? acho também que muito da profissão, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui, eu sempre trouxe aqui empreendedores. Então, no empreendedorismo, eu sempre costumo dizer que eu, Bruno Cardoso, acredito que a gente não ensina a empreender. Eu acho que isso é um dom, como você falou, é um talento, é nato, a pessoa já nasce empreendedora. O que acontece é, muitas das vezes, essa pessoa demorar a descobrir isso e muitas das vezes nem descobre, mas você fazer, lógico que tem, né, cursos, tem faculdade de empreendedorismo, aquela coisa toda, mas é para você se aprimorar. Isso. Eu acho que a faculdade não vai te ensinar a ser empreendedor. Diferente, no caso do Dr. Mailton, do direito. Então, tem algumas profissões que você até consegue exercer com êxito, fazer o trabalho bem feito, sem uma certa graduação. Por exemplo, advocacia. Eu não tenho como ser um bom advogado se eu não estudar. Medicina. Como é que eu vou exercer a medicina? Ah, não. Eu vou na prática ali, eu vou tentar, eu vou cortar um, vou cortar outro, e aí não tem como. Então, tem algumas profissões que, de fato, você só consegue exercer e ser um bom profissional se você estudar. Você acabou de dizer, 30 e poucos anos de formar, de advocacia. Parou de estudar quando? Nunca para. Nunca para. A lei muda todo dia, né? A medicina, a mesma coisa. Aí quando tu vai para um empreendedor, cara que tem uma empresa, que tem uma loja, quando foi que tu parou de estudar? Rapaz, eu só fiz a 8ª série, nunca mais peguei no livro. Mas ele vai se especializar no negócio dele. Puxando para o que você falou agora há pouco, né? Várias formações, inclusive falou da gastronomia. Pessoal que está em casa, doutor Mailton, já tive a oportunidade de comer algumas comidas que o doutor Mailton faz, rapaz, e o homem, ele é bom. Uma peixada, um peixe, comer, um robalo, né? Então, já comi aí algumas comidas com o doutor Mailton e realmente o homem fala com propriedade. Mas você disse que é apaixonado pelo direito, né? Pela advocacia, pela sua profissão, acho que a principal. Eu sempre digo aqui no programa que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente sempre está de férias, né? Então, tá aí mais um exemplo claro e vivo do que a gente fala. O que eu vejo? Eu sempre falo para o pessoal aqui sobre empreendedorismo. Quando eu tenho a oportunidade de dar as palestras também, eu falo o seguinte: um dos maiores erros que os pequenos empresários, né, as pessoas que querem empreender, cometem. Ah, eu vejo meu vizinho do lado vendendo pizza e está ganhando dinheiro, eu também vou abrir uma pizzaria. Só que eu sou vegano, odeio pizza, mas porque o meu vizinho, a grama do vizinho é mais verde, né? Sempre fala assim. Então, o meu vizinho está mexendo com pizza, eu também vou abrir uma pizzaria. O que acontece? Com pouco tempo quebra. Por quê? Você tem sempre, isso é para você que está em casa. Você que quer empreender, você que quer começar um negócio, você que quer trabalhar com algo, você tem sempre que buscar trabalhar com o que você gosta. O retorno financeiro, ele é consequência de um bom trabalho que você exerce. Então não vá
buscando querer trabalhar com algo que você acha que é porque dá dinheiro, tu também vai ganhar dinheiro. Eu não consigo ser advogado. Para mim, quando eu tenho a oportunidade de estar na minha empresa e tem que pegar um contrato que passa de 10 páginas, eu já não consigo ler. Então, assim, eu vou querer ser advogado? Como que eu vou ser advogado se eu tenho que estar lendo muitas coisas? Então, não dá. Então, você tem que se preocupar em querer abrir, querer trabalhar com algo que você gosta. E esse retorno positivo, ele vai ser consequência. Concorda comigo, doutor? Concordo. E acrescento uma afirmação que eu, como exemplo, e pelo que eu vi também. Deus nunca abandona um trabalhador. Eu nunca vi Deus abandonar um trabalhador. Eu nunca vi Deus, nem outras pessoas, abandonar alguém que quer vencer. Tá? Eu sempre digo aos meus filhos o seguinte: eu não sei o que vocês vão ser, mas qualquer coisa que vocês queiram ser, né, não abra mão de uma coisa. Não abra mão de Deus, não abra mão, né, da honestidade, não abra mão da sua personalidade e, principalmente, respeita ao próximo. Respeita exatamente quem está do outro lado do balcão. Não importa qual é o seu comércio, não importa qual é o seu serviço. Na hora que você respeita aquele que é, tá certo? O seu alvo, na hora que você o trata bem, eu tenho certeza, é uma das formas do sucesso. Eu sempre digo que a gente colhe o que planta, né? Eu sempre tenho isso comigo, tratar as pessoas. Eu acho que não é nenhuma receita de bolo, mas é sempre dar certo. Busque tratar as pessoas da forma como você gosta de ser tratado. Com tudo isso que você falou, respeito, honestidade, humildade, que aí não tem como dar errado. Mas vamos lá, doutor. Tá ficando empolgante, tá ficando bom, né? E o diretor fica falando, olha o tempo, vai. O nosso programa ele tem duração de 1 hora, né? Então, 1 hora acaba que passa muito rápido. E eu sei que o senhor tem muita história para contar. Vamos voltar lá para o direito, lá para trás, quando o senhor começou. O que o senhor já falou, né? Paz, feirante, né? O senhor já falou um pouquinho para mim, na hora que a gente estava tomando um cafezinho, de que chegou a passar fome. O que a gente pode, o que o senhor pode dizer para o pessoal que está em casa com relação ao que fez o Mailton buscar o direito, buscar a advocacia? Como foi essa sua trajetória, né? Para a gente tentar contar todo o passo a passo. Pessoal, já vou dar um spoiler para vocês aqui. Dr. Mailton, esse rapaz, esse homem que eu estou entrevistando aqui hoje, já foi advogado do presidente da República. Ele vai contar um pouquinho para vocês. Então, vocês podem ter certeza aí que tem muita história. A gente vai tentar correr um pouquinho aqui para dar tempo de a gente falar tudo. Mas fala aí pro pessoal que está em casa, Mailton, como foi? Porque hoje, eu sempre digo que quando o pessoal olha o Dr. Mailton, acha que veio foi fácil, que veio de berço de ouro, né? Que diferente de alguns empreendedores, alguns empresários, herdou herança. E aqui a herança que teve foi só do Papai do Céu, né? Conta um pouquinho pro pessoal aí, como foi essa trajetória, como foi para entrar, escolher a advocacia, o que fez tu escolher, onde foi que tu formou, né? Conta pra gente chegar lá em São Paulo, na tua pós-graduação, pra gente tentar avançar um pouquinho aí pro pessoal. Tentar ser rápido, sucinto. Eu vou voltar para os anos 90. Eu entrei na faculdade de Federal em 91. Mas antes, o meu pai, ele é da Braspeto, passou ele é da Petrobras, passou para a Braspeto, que é uma subsidiária da Petrobras, que perfurava fora do país, ele ganhava em dólar, né? E ganhava relativamente bem. Com a entrada do Plano Collor, que o dólar despencou 1 a 1, a nossa família praticamente entrou no processo de falência. E pior, mais que falência, meu pai entrou num processo de depressão. Ele tomava Lexotan, né, não deixou de tomar, se acamou, e aí foi quando eu e minha mãe decidimos, né, pegar as rédeas da família, assumir. Isso quantos anos? Tu tava com quantos anos? Eu estava com mais ou menos 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. A gente peguei 14 anos de idade, peguei minha mãe, a gente ia para a feira, a gente comprou um barraquinho na Feira da Guanabara, na BR, que hoje é o líder, mas já foi o
outros supermercados, né? Foi bom preço, foi tudo. E lá atrás, no final, tem uma feira da Guanabara. Compramos uma barraquinha lá, eu e ela, a gente acordava 2 da manhã, pegava o ônibus, na feira do Ver o Peso, comprava as coisas, levava para lá, passava a manhã toda lá, 11 horas fechava, vou embora estudar, minha manhã cuidar do meu pai, cuidar dos meus irmãos, né? E aconteceu um momento que a nossa casa, nosso apartamento era alugado, né? E aí deu start para eu escolher o direito. Por quê? Porque meu pai, né, realmente deixou de pagar 2, 3 meses o aluguel lá e aí entraram com uma ação de despejo. Meu pai contratou uma advogada. O dinheiro da advogada, quem pagou fui eu, com o dinheiro da feira. Essa mulher perdeu todos os prazos que podia perder, entendeu? E a gente foi despejado. Isso me motivou. Disse, não, eu não vou mais viver refém de um advogado. Eu preciso... Hoje, você tem muitas famílias que têm filhos advogados. Hoje o direito despeja no mercado mais de 1.000 profissionais por ano. Mas na minha época, só tinha federal, e na época era o NESPA, hoje já é o NAMA, eram poucos profissionais, e a gente era um grupo seleto. Hoje não, ele é mais pulverizado. E aí eu decidi, não, vou fazer direito. E aí eu fui estudar. Como eu jogava basquete na época, entendeu, né? E desde a 7ª série, a única coisa que eu pedia quando era contratado pelos clubes era bolsa, vale transporte e tênis. Era o que eu pedia. Eu estudava no Moderno na época, e eu estudei, e eu pensei, inclusive, fazer na época o NESP, mas eu não tinha dinheiro. Eu fui obrigado a estudar para a Federal. Né? Graças a Deus, eram 180 vagas, eu passei em 28º. Na Federal. Na Federal. Né? E cursei. Né? Me formei em 95, a minha turma de 91, né? E isso me motivou a entrar para o direito, porque eu achava que era muito injusto. E hoje eu tenho uma quantidade de né, pro bono no meu escritório muito grande, exatamente porque eu ainda me ressinto ainda de maus profissionais. Eu até brincando uma vez com um amigo meu, advogado, olha, eu acabo sendo um advogado sanitarista, porque às vezes a gente acaba resolvendo a merda que o outro advogado não faz. Mas é conhecimento, é estudo, entendeu? Cada um teve uma oportunidade que eu estou vendo, não quero nem entrar nesse mérito. Mas isso me motivou a entrar no direito. Né? E aí eu me apaixonei pelo direito. E vi que a minha mente se abriu muito. E vi que a minha mente poderia auxiliar muitas mentes. Porque quando o cliente te liga e te pergunta, ele quer uma resposta. E para poder fazer isso, você tem que estar preparado. Né? Me formei em 95, né? Eu disse, agora eu sou advogado. Como todo mundo acha que advogado é muita coisa, e não era absolutamente nada. Eu advogava briga de vizinho, papagaio, periquito. Tudo que tinha era delegacia, já advoguei por R$50. Né? Até chegar o momento, eu disse, não, isso não vai dar certo para mim, eu preciso me especializar. Né? Foi quando eu tive a oportunidade, numa meia bolsa, fazer uma especialização em São Paulo. Essa especialização em São Paulo, direito público, né? Eu tinha o dinheiro para pagar a matrícula e a mensalidade, o curso, mas não tinha dinheiro para viver lá. E aí foi que eu, né, tive que ser garçom um bom período, estudar, né, à noite, à tarde, ser garçom à noite, então era uma mescla muito grande de tempo. E aí eu consegui me formar, disse, agora eu vou voltar para a minha cidade, e lá eu vou trabalhar. E é bom ressaltar aqui também, só para contextualizar, o meu diretor já falou que daqui a pouquinho a gente já vai ter que chamar um break, mas dá tempo. Quando tu fez direito aqui em Belém, na Federal, mas tu também estava no Exército, né? Porque tua família saiu daqui, tu teve que morar, tu foi pro Exército, basicamente pensando numa moradia, né? Vamos dizer assim. Vou. Eu virei chamado laranjeira no Exército. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16. Com 18 anos, que era o alistamento obrigatório, eu fui pro NPOR, né? E aí, como, né, eu não tinha... o meu pai, minha mãe, meus irmãos foram para o Rio de Janeiro, porque meu pai foi transferido para lá, né? Eu resolvi morar no Exército. Né? E eu fui laranjeira, eu almoçava, eu dormia no Exército, à noite saía para estudar, na Federal, voltava, né? E... Olha aí no Exército aí, ó. Essa foi uma experiência muito boa. Né? Eu sempre digo o seguinte, Bruno, não precisa passar um ano no Exército, não. Mas 3 meses no Exército te ajuda muito. Né? Eu, por exemplo, né, aprendi muita coisa no Exército. Acho que
Na verdade, na vida a gente sempre aprende muito, mas o Exército é um exemplo de aprendizado para mim. Né? Eu me tornei parte da minha personalidade, do que eu sou hoje, da minha gana, da minha vontade de não desistir nunca. O Exército tem uma contribuição muito grande por conta disso. Né? Isso é fundamental. Claro que não é só o Exército, então tem um conjunto de valores fundamental. E aí, agora sim, São Paulo, pra gente... Aí foi para São Paulo fazer, aí formou direito público, aqui, isso, formei em direito. Não estava advogando para qualquer causa, aí abriu a mente para se especializar. Em direito público. Direito público. Aí que começou a vida do Mailton, vamos dizer. Aí que foi uma guinada, né? Porque quando eu voltei para cá, né, comecei a advogar só nessa área e tive a oportunidade de advogar para o PSDB, que era um partido que... Só um minutinho, só para te interromper, mas aí lá em São Paulo, foste especializar, como você contou agora há pouco, só tinha o dinheiro de pagar a mensalidade e não tinha dinheiro para viver. Lá teve que trabalhar de garçom, já era formado em direito, só que foi lá, o perrengue ainda continuou um período. Porque aí eu suspendi minha atividade como advogado, né? E voltei a ser estudante. Né? E para ser estudante e conseguir moradia, comida, eu tive que optar em trabalhar. Porque como não tinha ninguém para mandar dinheiro para mim, hoje a minha filha estuda em São Paulo, entendeu? E eu tenho, graças a Deus, Deus me dá a oportunidade de poder bancar ela. Como eu não tinha essas condições, né? Eu efetivamente tive que me virar sozinho, né? E aí tive que buscar... E não exerceu a profissão lá. Não exercia a advocacia lá nesse período. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer essa pausa, formou direito, foi para São Paulo, se especializou em direito público e aí voltou para Belém para começar a guinar. Mas a gente vai contar daqui a pouquinho. Lembrando você que nós estamos na TV Livre Belém, canal 42.1, Facebook, Instagram e YouTube, @TV Livre Belém. Vou chamar um break, não sai daí, que já o Dr. Mailton vai continuar. Agora vamos passar para a parte profissional e começar a subir para o topo. Não sai daí que a gente já volta. O Pará nunca foi tão grande e, ao mesmo tempo, tão nosso. Nosso Pará segue avançando na infraestrutura, encurtando distâncias, indo cada vez mais longe. Nosso Pará cuida da floresta viva, com desenvolvimento que respeita o meio ambiente e valoriza quem produz. Em 2026, nosso Pará segue firme no caminho do futuro, com trabalho e com orgulho. Governo do Pará, por todo o nosso Pará. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para a número 1 da cidade. Vem! Imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito.
GS Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Criar oportunidades é abrir as portas do futuro para os nossos jovens. A Usina da Paz chegou em Itaituba. Com formação profissional, saúde, cidadania, aulas de robótica, esportes e muito mais. A Usina da Paz de Itaituba é a primeira do Tapajós e a 24ª do estado. É o maior programa de inclusão social da América Latina, chegando para transformar vidas. Porque o futuro está na Usina da Paz. Governo do Pará. Estamos de volta com o programa A Montanha, aqui com o nosso amigo Dr. Mailton, compartilhando conosco um pouquinho da sua história de vida, da sua profissão. E você que chegou agora, não esqueça, estamos no canal 42.1 TV Livre Belém, Facebook, Instagram e YouTube, @TV Livre Belém. Estamos voltando de um break. Já quero aproveitar, não posso jamais de esquecer, falar sobre o nosso patrocinador oficial, MedNutri. Pedir para o nosso diretor colocar aí o comercial da MedNutri, para o pessoal conhecer um pouquinho sobre a MedNutri. Eu quero falar com você. Você sente que a tua memória não está mais a mesma? Ou precisa de mais foco, mais concentração? Aqui na MedNutri tem tudo o que você precisa para cuidar do seu cérebro. Como o ComBrain, da New Mille. É um suplemento completo que te auxilia no teu TDAH, na tua concentração, no teu raciocínio, no teu desempenho mental do dia a dia. E tenho também o Soveneide, da marca Danone. É um suplemento nutricional desenvolvido especialmente para cuidar da sua memória. Indicado para adultos, idosos e principalmente para retardar e prevenir o Alzheimer. Cuidar do seu cérebro é ter qualidade de vida. Então não perca tempo. Vem para a MedNutri, vem! É isso aí, MedNutri, o nosso patrocinador oficial. O nosso diretor acabou de colocar para vocês aí o comercial de alguns produtos da MedNutri. Já vou aproveitar aqui que a gente já está no caminho, pedir para o nosso diretor colocar para você que está em casa, conhecer um pouco mais da MedNutri, conhecer as lojas da MedNutri. Então, meu diretor, coloca aí para o pessoal que está em casa conhecer um pouquinho onde comprar esses produtos da MedNutri e conhecer um pouco mais sobre as lojas MedNutri. É isso aí, nossa patrocinadora oficial, MedNutri. Aproveitar também para você, empresário que está aí nos assistindo, que quiser ser um dos nossos patrocinadores, colocar sua marca, colocar seu produto aqui, nós estamos de portas abertas para quem sabe fazer uma parceria e tá colocando seus produtos para o pessoal de casa conhecer também e poder lhe ajudar a vender mais. Então, se tiver interesse, só nos procurar. Voltando aqui com o nosso Dr. Mailton. Então, você que está chegando agora, está sintonizando agora, Dr. Mailton, nosso entrevistado do dia, advogado, já contou um pouquinho da sua trajetória,
formou em Belém, foi para São Paulo, foi garçom, se especializou em direito público e agora, doutor Mailton, voltando para Belém, já especializado, já sabendo no que vai atender, no que vai focar, continue contando para o povo que está em casa. Voltou para Belém, já só vou pegar agora causas do direito público de prefeitura, governo, focou nesse sentido, né? E aí, me conte. A área pública é uma área um pouquinho ampla, né? Então você tem vários ramos. Dentro do direito público, você tem o direito administrativo, tem o direito eleitoral, né? Você tem uma gama de situações de contratos administrativos, licitações, enfim, né? E aí eu, né, vou dizer, não vou citar nomes, entendeu? Né? Mas conheci, né, dois advogados, tá? Pessoas maravilhosas, entendeu? Que me acolheram, né? E me levaram para o partido, né? Tenho certeza que eles devem ter visto, né, que eu poderia ajudar muito, né? E nós fomos. E eu comecei a advogar o PSDB junto com eles. A gente fechou uma equipe, né, e começamos a advogar o partido. O partido já era governo na época, o doutor Almir Gabriel era o governador, né? E a gente começou a preparar o partido para as eleições de 98, que era a reeleição do doutor Almir, e a partir daí a gente começou a focar exatamente na área do direito público. E a partir daí eu comecei exatamente, né, se destacar, desenvolver as atividades efetivamente na área. E aí eu fui avançando, né? E aí eu volto a dizer, na época que eu entrei na área, né, tinha sido acabado de mudar a lei eleitoral, né? Então eu mergulhei na legislação, mergulhei, né, nos princípios do direito eleitoral e acabei, né, somado a essa equipe, entendeu? Né, consegui me destacar para poder. Eu cheguei a coordenar a campanha do Dromi na região do Marajó, de lá depois eu passei a integrar a equipe da Casa Civil, né, depois da eleição. Passei por alguns cargos públicos, né, mas o que efetivamente me despontou na área né, nesse ramo, nessa área, foi exatamente a minha atuação como advogado. E como foi para. Que eu dei o spoiler ainda agora, antes do break, no primeiro bloco. E como foi essa experiência? Como foi chegar a advogar para um presidente da República? Conta um pouquinho dessa. Na época, o doutor Fernando Henrique Cardoso estava tendo havia muitas acusações na imprensa contra ele e tudo mais, né, principalmente nas eleições do ano 2000, onde ele era destaque. E existia muita gente, muito partido batendo da figura do Fernando Henrique Cardoso. Então ele precisava de um advogado em cada estado, né? Então, aqui no estado do Pará, tiveram alguns escritórios né, que foram, né, selecionados. Eu tive a oportunidade de ser escolhido, né? E aí eu fui lá em Brasília, me apresentei, comecei a advogar o presidente. Eu fiquei de 2000 até 2002, quando ele efetivamente saiu da presidência. A gente entregou nosso cargo no final do ano, né? E tivemos essa alegria, essa satisfação, né, de advogar a figura mais importante, talvez, né, do cenário político na época, né, do Brasil, né? Então isso foi uma experiência maravilhosa. E eu acredito, doutor Mailton, que eu falo muito hoje, né, tá muito em evidência. Naquela época talvez não, ou era até um outro nome, mas eu falo muito em network. Só acredito que com essa experiência, com certeza para o currículo, eu acho que foi assim um ápice, né, voltado para o currículo, aquilo que o senhor disse agora. Tem clientes tão importante quanto, mas para o currículo, eu acredito que esse foi o ápice do seu currículo aí, advogar para o presidente da República. E com certeza abriu muitas portas, né? Sim, sim, porque quem não quer que o seu advogado seja o advogado do presidente da República. As portas já estão trancadas, já abre tudo, né? Se o presidente da República escolheu, né, por que eu não escolheria? Né? Então, é sempre importante, né, você ter dentro da sua carteira de clientes, né, como pessoas, né, isso vai te trazer, como a Mednutri, posso te dizer, né? Ela tem como parceira a Danone. Ela não tem qualquer uma, é a Danone. Isso agrega muito valor, tá? Então, com certeza, advogar governadores do estado, como já advoguei, advogar senadores da República, né? O prefeito da capital, né, de Belém, do seu Macosta,
também advoguei, fui advogado pessoal dele, fui advogado da prefeitura, fui auditor-geral do município, fui secretário municipal de assuntos jurídicos, entendeu? Cheguei até a Secretário Secretaria de Saúde, né? Então, tive aí, né, uma experiência, adquiri uma experiência muito grande. E aí, o nosso prefeito de Belém, Na época, né? isso aí foi que ano, doutor Mailton? Isso foi no ano de 2005. 2005. Isso, né? Foi advogado da prefeitura e dele ou era dele, pessoal? Comecei como advogado pessoal dele, eu fui advogado dele no Senado, fui advogado dele, né? E aí na prefeitura eu fui auditor-geral do município, eu fui secretário de assuntos jurídicos, mas sempre fui advogado dele também com o pessoal, Entendi. né? E uma grande satisfação de ter, né? E lá, junto na prefeitura, também tive a oportunidade de conhecer outras pessoas O fantásticas. network, né? Vai abrindo, não tem jeito. Exatamente, né? E isso nos possibilita. É porque eu entendo, viu, Bruno, que o nosso caminho ele é feito de bifurcações. Você anda pouco e você tem que optar ou para a direita ou para a esquerda, e dependendo da opção que você for tomando, a cada bifurcação, a cada placa que aparece na sua vida, a cada barreira, você se distancia ou se aproxima do seu alvo. É isso mesmo. Né? Eu tive uma conversa, meu filho se formou em Direito, né, uma felicidade muito grande, passou na OAB. Meu xará, né? Vamos falar nesse tópico aí de família daqui a pouco, mas um dos filhos do doutor Mailton é o doutor Bruno hoje também, formou, passou, trabalha, exerce, e já deixar aí um abraço pro Bruno, que é meu xará, tá lá comigo lá na empresa, e vamos falar já de família, o doutor Mailton vai entrar nesse tópico já, mas vamos lá, doutor. E eu, nessa conversa com o Bruno, eu falei, meu filho, fixa um alvo. Então, nesse alvo, vai te permitir, hoje, decidir o que tu queres. Né? Então, eu acho que hoje, né, você que está aí em casa ouvindo a gente, eu acho que você sempre terá. O que você tem que fazer é com que essas bifurcações sejam boas. Né? É difícil encontrar uma encruzilhada onde você tem que escolher entre o bem e o mal. Né? Então e esse caminho que faz a você. Né? Então eu acho que você tem sempre uma opção, e essa opção, né, é uma opção sua, e isso vai fazer com que você se afaste ou não, né, do seu objetivo. Então, na época, e até hoje, né, eu comecei de um jeito, o Mailton, advogado, começou de um jeito, pensando de um jeito, né? Hoje o Mailton é outro, né? Totalmente diferente do que o Mailton há 30 anos atrás. Né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, que a vida não é uma estrada, a vida é uma escada. E quem você encontra na subida, você encontra na descida. Né? Eu já tive, né, várias situações onde as pessoas tinham razão. Por quê? Porque eu nunca fui esse cara bacana. Já fui arrogante, eu já fui um cara que não ouvia ninguém, já fui um cara, sabe, esculhambador. Então, tudo isso, às vezes, você precisa passar. Mas pior do que passar é você não aprender. Né? Hoje, graças a Deus, com 52 anos, eu sempre digo o seguinte, que os meus primeiros 50 anos de vida foi o estágio. Agora eu estou no segundo ano profissional da minha vida, como pessoa. Né? E muito eu aprendi. Né? Então, chega um momento na nossa vida que a gente acaba tendo menos chance de errar. Eu acho que eu já começo a entrar nessa fase, né? Mas vai ter gente que me ama, vai ter gente que me odeia, gente que me detesta, entendeu? E eu não culpo nenhuma dessas pessoas. Isso aí, né? Isso daí desde que o mundo é mundo, tá aí o nosso 01, Jesus Cristo, foi amado por muitos, mas foi odiado por muitos, foi traído, né? A gente usa muito o programa para falar um pouco sobre, vamos já entrar nesse tópico sobre fé, mas sempre assim, a gente nunca consegue agradar todo mundo. E é muito importante isso que tu está dizendo, porque errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Né? Então, que bom que a gente tem essa oportunidade. E eu acho que isso é uma escada. Né? Eu sempre falo que, quando eu estou falando para empresário, para empreendedor, que não tem como, e nem é importante, até ter como tem, mas não é importante você começar grande. Porque quando você começa grande, vão ter problemas lá que você não vai conseguir resolver. Por quê? Porque você não passou por baixo. Então, o tamanho da sua empresa, o tamanho do seu negócio, é o tamanho dos seus problemas.
Então, se você começar acontece, herdei uma empresa que fatura X milhões, mas eu nunca fui na empresa, chegou lá, vai ter o primeiro problema não se resolver, né? Então, eu acho que a gente galgar esses degraus aí, ele é de suma importância para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento profissional. Então, cara, parabéns, né? Parabéns por conseguir, não é todo mundo que enxerga isso, que diz, pô, eu errei, eu fiz isso, eu fiz besteira, mas agora eu consertei, não quero permanecer no erro e estou começando a vida agora com 52 anos. Então isso é muito bacana. O meu diretor já está falando comigo aqui que o tempo está passando, a gente ainda tem mais 2 tópicos. A gente vai ter que dar uma acelerada para continuar. Eu sei que tem muita história aí do Dr. Mailton, principalmente na área do direito, na advocacia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, doutor Mailton, com relação à fé. A gente usa muito o programa aqui, né? A montanha, do vale ao topo. Então a gente fala muito sobre fé, sobre Deus. E eu sei que você é um cara que tem muita fé. E fala um pouquinho para o pessoal que está em casa sobre esse tema, sobre para você o que é ter fé, a importância da fé, o que a fé, o que Jesus te ajudou nesse período, né, nesse vale, qual foi, eu já quero que tu fale de fé, e eu já quero que tu fale para o pessoal em casa qual foi os vales na vida que você passou. Então, fala para o pessoal um pouquinho aí. Bom, fé não se lê, fé não se enxerga, fé acredita, né? E o acreditar, Bruno, talvez tenha sido o mote da minha vida. Meu primeiro vale, posso dizer, já que o programa é do vale ao topo, meu primeiro vale foi uma manhã, né, que lá em casa não tinha, nós só tínhamos água, não tínhamos o que comer. E a gente fez uma varrição lá, cada um, e conseguimos catar vários centavozinhos. E montamos um bolo de centavozinho, né? Meus irmãos tinham vergonha de ir na padaria com aquele bolo, porque nós tínhamos um certo padrão, que não é nem um padrão de vida, mas era mais confortável. Se não, daqui esse negócio aqui. Peguei e fui lá na padaria. Sou Fernando, peguei e chegou assim, que era um pão francês, de grandão assim. E é o que o dinheiro dava. Ele baguete, o famoso baguete. Baguetão, Baguetão. Ele nem contou. Ele olhou para mim, o Marcelo, que meu nome também é Marcelo. Algumas pessoas me conheceram como Marcelinho. Mas assim, o que aconteceu? Não, é que só tem isso aqui para comer. Ele pegou um pão e pegou um outro e me deu. Leve 2, meu filho. Ele era um português. A padaria dele ali era na Humaitá, Comendo de Barroso. Cheguei em casa com 2 pães e minha mãe, como é que 2? Tu foi para comprar um? Eu expliquei isso. E aí, esses 2 pães permitiram que a gente comesse uma semana. Que minha mãe ia cortando direitinho, rateando. Exatamente. Entendeu? E isso, para mim, eu percebi, entendeu? Apesar de ter pouca idade e ser impotente, foi aí que eu peguei a mão da minha mãe, com toda a força que ela me passou, e disse, mãe, vamos. Eu não tenho saúde, vamos embora. Entendeu? Né? E foi que a gente começou a virar feirante, eu e ela. Mas e só foi possível, por quê? Porque, primeira coisa, eu não abri mão, nenhum momento, né? Nenhum momento de sair para fazer o mal. Permanecer no bem. Escolha, né? Escolha. Exatamente. Permanecer no bem. Eu cheguei numa bifurcação que eu poderia fazer, né? E eu não, vou ficar ali no bem. E a gente batalhou. Esse foi meu primeiro vale. Esse vale é inesquecível. Porque eu sempre digo para meus filhos, olha, tem uns que eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo. Eu digo, meu filho, quem passou fome como eu passei, não escolhe. E hoje eu tenho só que agradecer. Essa fé que eu tive foi que me possibilitou pegar a mão da minha mãe e a gente batalhar pela nossa família. Porque às vezes você é o escolhido. Não é isso? Deus, eu acho que foi até você que me disse que prepara, né, os escolhidos. Não é isso? E eu acho que naquele momento ali, Deus me escolheu. Olha, Deus capacita, me iluminou. Deus capacita os escolhidos. Exatamente. Ele me disse, olha, é você. Olhe para sua mãe. Então, aquilo é fé. Eu acreditei veementemente que foi obra dele. Eu não consigo
viver a minha vida sem orar, para agradecer sempre o que ele me deu, né? E isso foi meu primeiro vale. Eu passei por vários vales, né? Eu acho que depois desse aí eu passei por outros muito difíceis, entendeu? Na minha área profissional, na minha área, mas talvez o pior dos piores foi a morte da minha mãe, né? Eu perdi ali A base. eu perdi a minha bússola, eu perdi ali meu foco, meu norte, né? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, então mesmo assim eu tive que mais uma vez pegar na mão do meu pai. O meu pai, com a morte da minha mãe, ele não conseguia nem trabalhar, não conseguia fazer nada. Ele voltou a ser uma criança tanto quanto que ele era dependente da minha mãe, emocionalmente, de tudo, meus irmãos e tudo, né? No ano seguinte, morre meu pai, no mesmo dia, 8 de maio. Né? Mesmo dia? Mesmo dia. Né? Um ano depois? Um ano certinho, um ano depois meu pai morreu. E aí, aquele vale me permitiu de novo redirecionar minha vida mais uma vez. Né? Volto a dizer, né? Sempre, né, a gente não é uma ilha. E tudo isso que a gente caminha, todo o nosso caminho, eu sempre tive a graça de Deus, primeiramente, mas ele tem me colocado pessoas também que pudessem dizer, ó, vai com ele. Tá? E essas pessoas, tenho certeza que foram anjos mandados por Deus. Amém. Né? Amém. Aproveitar para deixar essa frase que o Dr. Mailton falou, que eu sempre falo, eu sempre digo o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, e sim capacita seus escolhidos. Então, já fica para você refletir um pouquinho, e a gente precisa avançar. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, e eu ainda tenho um tópico para falar. Agora, falar de coisa boa. Eu sempre digo que agora é a hora de a gente tirar o 10 em casa. Aproveitar para tirar o meu 10. Vamos falar agora do tópico família. Então, já quero aproveitar para mandar um beijo para minha esposa Nájila, para o Nivaldão, para o Bruninho, dizer que papai ama vocês, tá? E que sou um cara muito abençoado também, porque o Papai do Céu me deu uma esposa maravilhosa, uns filhos maravilhosos, e hoje eu tenho uma família maravilhosa que eu acredito que é a nossa base, o nosso alicerce. Então, Mailton, fala um pouquinho aí também agora, aproveita para tirar o 10 em casa, família, fala aí, conheço pouco a doutora Regiane, né, conheço os seus filhos, temos aí uns 4, 5 minutinhos para falar bem rápido sobre a família. Fala um pouquinho pro pessoal que está em casa da sua família, aproveita e tira o 10. Bom, minha família hoje, né, eu costumo dizer que uma família não é só sangue. Sim. Né? Porque hoje eu sou casado com a Regi, né, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim que eu precisava encontrar. Qualquer motivo que seja, ou qualquer situação olha a foto aí, que ocorra. Doutora Regi, aproveitar aí também já para mandar um beijo para a Regi. Olha aí. Eu tava aí, viu? Eu tava aí. É isso aí. Vamos lá, doutor. Não existe, né, andar e ser família se você não tiver um esteio. Eu hoje, né, vejo a minha mãe, o que era na minha família, e hoje vejo a Regi também. É um esteio. Porque às vezes a gente chega da rua, bravo, cansado, sabe? Você encontra ali, ó, uma mão acolhedora, um braço, sabe? Um abraço, sabe? Uma conversa, uma possibilidade. A família começa aí. Não existe uma família, você não consegue formar uma família sóbria, sabe? Você tem que ter a parceira. Deus foi muito sábio, né? E percebeu que Adão precisava, não obstante, ele achava que todo mundo tinha. Ele tinha certeza de que era preciso. E aí eu tenho o fruto disso. São os meus 4 filhos. Eu tenho 3 filhos, a Ana, o Bruno Davi, e ainda tenho o Rian, que é filho só da Regi, mas é como se fosse meu. Olha a família aí. Olha a galerinha aí, né? E por cada um deles eu tenho um respeito muito grande. E a nossa família é eclética, como toda a família é. Cada um daqueles ali pensa, às vezes, de uma forma diferente, cada um tem um estilo diferente, cada um, né, talvez viaje, tenha sua viagem própria. E trilhe o seu caminho um caminho diferente. Né? Mas cada um deles vai saber e tem certeza de uma coisa: eles têm um porto seguro. E a família é o porto seguro. Tá? Existem, né? Então a família, ela é exatamente hoje, né? Eu ouvi de um pastor da Igreja Adventista
de que uma árvore só cresce e é frondosa quando a raiz está bem firmada. Bem firmada na Né? rocha. E hoje eu tenho certeza de que eu consegui firmar meu tronco e a minha raiz, ela está avançando mais. Né? Tive meus erros, né? Como tive meus acertos. Mas independente dos erros e acertos, mas Deus me deu uma família. E eu tenho obrigação de cuidar dessa família. E essa obrigação é uma obrigação boa, porque eu me sinto muito feliz em cuidar dela. Né? Já estendo aqui, além dessa minha esposa, dos meus 4 filhos, sabe? Da minha cunhada, meus amigos, são todos minha família. O que a gente puder agregar, sabe? E trocar experiências, ideias e se ajudar é muito bom, porque na família, assim como os amigos, nós temos que estar um de costa para o outro. Mas como, Bruno, dar um de costa para o outro? Porque se nós tivermos um de costa para o outro, nós estamos vigiando o todo. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue. Cada um com a sua função dentro do seio familiar, meus filhos fazendo dele, minha esposa, eu, né, os nossos colaboradores, as pessoas que estão no nosso lar ali, que estão fazendo às vezes a nossa comida, limpando, né, o nosso banheiro, também são parte da nossa família, porque ali está um lar. Melhor que família é um lar. Né? E isso só é possível, e só vai conseguir, né, estabelecer uma paz que todo mundo busca numa família, num lar, se você tiver exatamente colado no nosso grande ser que é Deus. É isso aí. Doutor Mailton, estamos indo para a reta final. Eu queria uma mensagem para o pessoal que está em casa. O que o senhor pode, indo já para os finalmente, dizer para o pessoal que está em casa? Uma mensagem de motivação, uma mensagem de fé. Vamos dizer assim, as últimas palavras do doutor Mailton para o pessoal que está em casa. E eu tenho certeza que esse programa vai trazer muita informação, vai trazer muita fé, vai trazer muita superação para o pessoal que está em casa. Então, o que o senhor pode deixar para o pessoal que está em casa aí, uma mensagem? Fale ali para aquela câmera e diga aí para eles as palavras do Dr. Mailton finalmente de agradecimento já. Vou começar agradecendo. Obrigado por vocês estarem aí, obrigado pela oportunidade de eu chegar até vocês e obrigado por ter ouvido a gente. Eu fiquei pensando, Bruno, o que falar? E eu vou dizer claramente o seguinte: nós somos um ser humano, mas nós não somos os únicos nesse mundo. Então você, como eu, como qualquer um, tem os nossos problemas. E esses problemas são muitos. E às vezes a gente acha que são insolucionáveis. Como disse, a minha trajetória de vida toda, e eu não quis citar nomes aqui para não ser injusto com alguém. Mas se você tiver um problema, você pode ter certeza. Olhe para o lado. E do lado, você vai enxergar alguém. Este alguém, não importa quem seja, né, ele vai estar com você, porque eu tenho certeza que é um emissário de Deus, é um anjo que Deus te manda. Acredite nisso. Nós somos todos vencedores, do vale ao topo, mas sempre de mão dada com alguém. Sempre de mão dadas. É isso aí. Doutor Mailton, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando. A nós. Tá? Obrigadão mesmo. Pessoal, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa, mas eu quero dizer para você que está aí, amanhã é domingo e começa mais uma semana. E eu quero que você tenha uma semana abençoada. E como sempre, eu quero deixar uma mensagem para você. Se hoje você está no vale, não desista. O vale não é o destino. É só o caminho para o topo que Deus preparou para você. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada. Tchau, obrigado!